Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa do Farma Dispensa News. E hoje temos duas convidadas que vieram de Abaetetuba para vir aqui para o meu programa, né, fazer uma entrevista, falar um pouquinho da nossa profissão e falar um pouquinho também da história delas, né? Do que elas passaram, as experiências delas. E eu quero agradecer a participação de vocês terem aceito o meu convite, doutora Ravena e doutora Lorena, por estarem aqui. E eu queria saber um pouquinho da história de vocês, o que fez vocês quererem participar a fundo, assim, da nossa área de atuação, que especificamente da farmácia clínica, né, que hoje está muito em alta. E logo quando eu lembro que a gente estudou juntas, tá, gente? Nós nos formamos juntas. E aí, logo quando a gente iniciou a faculdade, que começou a história da farmácia clínica, né? Em 2013, que começou todas as atribuições, o que o farmacêutico pode estar contribuindo para a educação em saúde. Eu lembro que muita coisa nova estava surgindo no ano que a gente iniciou. E eu vejo hoje que são duas farmacêuticas clínicas que são referência lá em Abaetetuba. E eu tenho a honra de ter elas aqui comigo. E eu queria saber um pouquinho da doutora Lorena, primeiramente, saber qual a tua trajetória depois, durante a sua área de atuação, depois da faculdade, depois da sua formação, o que fez você querer estar nessa área de farmácia clínica, e incluindo, né, que agora ela é uma empresária, né? Eu fico muito feliz e orgulhosa, né, da evolução dela, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, da sua evolução, o que fez você chegar até aqui. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né, doutora? E, assim, falando um pouquinho de mim, desde que a gente se formou, eu imediatamente fui para a área da drogaria, né? Iniciei em drogaria. E eu digo que eu tive sorte, ou foi destino mesmo de Deus, de ter colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, que eu encontrei gestores de farmácia, de drogarias, que me depositaram em mim total confiança. Então, para a minha formação, para o meu conhecimento, fez muita diferença. Eles depositaram uma confiança em mim, eu era recém-formada, isso não é normal, das pessoas logo darem um cargo de muita responsabilidade para uma recém-formada, e eu tive esse privilégio. Com 3 meses de formada, eu logo ingressei numa posição muito importante na empresa. Então, eu trabalhava em municípios, trabalhava em Abaetetuba, Vila dos Cabanos, cheguei a ir um pouco para Barcarena, que era onde a Ravena também trabalhava, na mesma empresa que eu. Então, eu deposito toda essa confiança, e isso me fez buscar mais conhecimento. Eu não sabia nem 80% do que eu precisaria saber para iniciar, né, para fazer tudo o que eu fiz na época. Mas eu busquei. Eu nunca me deixei por vencida e sempre busquei. Eu passava os dias ligando para a Anvisa. Alô, socorro! Então, para mim, foi uma excelente escola, a confiança que foi depositada em mim. Mas, claro, foi fruto do meu empenho, né, da minha disciplina de buscar mais conhecimento sempre. E hoje, né, graças a Deus, eu tenho uma drogaria, né? Hoje eu tomo conta de uma drogaria em Abaetetuba, que
ela é grande, ela é do jeito que eu sempre sonhei, ela presta um serviço que eu sempre acreditei, eu acredito. E eu acho que a farmácia está precisando disso. Está precisando em acreditar na saúde, está precisando depositar naquele estabelecimento como saúde. Aquilo não é um comércio, né? Aquilo é vendido medicamento? É vendido outras coisas, sim. Mas não é um comércio. Aquilo é, sim, um estabelecimento de saúde e precisa ser visto dessa maneira. Infelizmente, a gente vê muitas farmácias que elas só pensam em vender, né? E hoje a gente sabe que com a farmácia clínica, muita coisa mudou, né? Hoje nós podemos ter também um consultório farmacêutico e ver um posicionamento de um profissional da área da saúde, que eu sempre defendo que a gente precisa passar por etapas, né? E enfrentar tudo que precisa enfrentar. Eu sempre digo também, inclusive, de algumas conversas que eu tive também com a Lorena, que às vezes a gente passa, ou chega oportunidades que a gente não imagina, né? E aí gera um medo. É normal a gente ter medo, mas o importante é que não deixar com que aquele medo deixe a gente estagnado. E eu penso que a farmácia clínica, ela vem para isso, né? Fazer com que seja desafiador para o profissional farmacêutico, porque sai um pouco do comodismo, não fica lá só no balcão, né, só dispensando o medicamento e apenas estar lá e ser confundido às vezes até com um balconista, né, e às vezes na correria também do dia a dia a gente não consegue prestar um atendimento bom, com qualidade, até por falta, né, da correria que eu falei, mas também pela falta de um espaço. E aí hoje a gente sabe que nós podemos ter um consultório farmacêutico dentro do estabelecimento de saúde. E eu já vi rápido um Instagram da tua drogaria. Qual é o nome dela? Bem popular. Bem popular. No Brasil. Que inclusive falam até que ela é vermelhinha, né? A vermelhinha da Praça do Barco. É o apelido, né? Porque lá são 9 drogarias. Num bairro. Numa praça. Tem uma praça central. Então, ao redor da praça são 9 drogarias. Então, eu acabei batizando ela como a vermelhinha da Praça do Barco, porque era por cor. Assim que é bom, porque chama atenção, né? Sim. A gente deixa com um apelido, eu gostei bastante. E aí, falando de farmácia clínica, além da doutora Lorena estar empreendendo, né, tendo um negócio, temos também a doutora Ravena, que ela faz parte, né, fazia parte desse grupo, né, de profissionais dentro da drogaria, a vermelhinha, a bem popular. E aí, eu queria saber um pouco da sua trajetória lá dentro da farmácia, como foi, se a maior parte da tua experiência foi lá dentro, se foi antes, como foi, assim, para você também gostar de farmácia clínica e o teu público, né, quem tu gosta mais de dar mais assistência? Porque às vezes a gente gosta mais de pediatria, né, de geriatria. Eu particularmente gosto mais da geriatria, assim, porque eles precisam de um cuidado a mais, né, por conta das dificuldades, do entendimento, ou pela falta de apoio de algum familiar, infelizmente. E aí eu gosto muito dessa área. E cada farmacêutico gosta de uma área, né? É incrível isso. E eu sempre digo que o farmacêutico, ele precisa também ter umas especializações que nem o médico tem, né? Farmacêutico na pediatria, farmacêutico na geriatria, né? Seria ótimo. E eu queria saber um pouco da sua trajetória, doutora. Bom, primeiramente, boa noite, né? Muito obrigada realmente pelo convite, é um prazer estar aqui. A minha trajetória dentro da Bem Popular, ela começou muito antes, na verdade, da inauguração, né? Quando a Lorena compartilhou comigo que ela iria, né, abrir, né, esse espaço, realizar esse sonho, né? E foi tão grande assim, né, a vontade realmente de estar lá, de fazer parte, de se doar, que eu inclusive me mudei, né? Saí de Belém, fui para Abaetetuba morar lá, peguei minha família, meus 4 filhos e fui embora. E assim, a minha trajetória como farmacêutica clínica começa bem antes, né, realmente da Bem Popular. Na verdade, depois que a gente se formou, logo depois a gente já iniciou, inclusive a gente iniciou após juntas, né, as 3, em farmácia clínica, porque eu senti muito essa necessidade. Assim como a Lorena, eu me formei e logo fui para o mercado de trabalho, logo fui para a drogaria, na mesma rede também que ela trabalhava, porém ela fazia Abaetetuba e Vila dos Cabanos e eu fui para Barcarena,
né? E aí a gente chega no balcão e aí fica com aquela sensação assim, meu Deus, eu não sei nada, né? E principalmente, né, eu sempre falo que essa vivência do interior, ela exige muito do profissional, né? Então, quando eu cheguei lá, ainda estava iniciando em Barcarena o TAC, né? Então, quando eu cheguei lá, era o TAC de 6 horas, né? E não era comum você ter farmacêuticos dentro da drogaria. Então, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu comecei a ver a necessidade do meu público de um bom atendimento, né? Por ter muitos filhos e por sempre gostar muito de crianças, a gente acaba, né, sendo direcionado para esse lado. Então, eu sempre estudei muito acerca de medicamentos e reações adversas e tudo, voltado para o público infantil. E eu comecei a ver que tinha essa carência, né, na questão do atendimento, na questão desse serviço, de ofertar para a população realmente essa parte do cuidado pediátrico na parte da farmácia clínica. Então, eu falei, opa, é aqui que eu vou. E aí a gente começou, né, lá em Barcarena mesmo, desenvolver esse trabalho. Eu digo que foi uma grande escola para mim, eu passei mais de 4 anos lá. Eu saí de lá na época da pandemia, porque o meu filho mais velho tem síndrome de Down e é grupo de risco, né? Então, eu não conseguia mais ir para lá e eu acabei pedindo para sair. E aí, saí de lá, mas continuei depois trabalhando em outras drogarias até culminar nesse momento que a gente está hoje, que foi lá na Bem Popular, né? E lá, eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que a gente realmente presta um serviço de qualidade, né? Inclusive, já se espalhou, né, pela cidade. Então, assim, pensou em atendimento pediátrico? Não, bora lá na Vermelhinha, que lá tem atendimento bom. E é como tu falaste, vai muito também do que a gente gosta, né? Então, eu sempre gostei e acabei casando. Então, eu fiz a pós de farmácia clínica, mas continuei estudando, fiz outra pós depois, de forma online, né? E aí eu estou pensando agora qual o próximo passo. Mas sempre vai ser voltado realmente para esse cuidado que, infelizmente, quando a gente fala da questão do interior, né? Por exemplo, nas unidades de pronto atendimento, a gente não tem esse cuidado voltado para o paciente pediátrico, porque já é difícil você ter, por exemplo, médicos ali dentro. E quando você tem, raramente você vai ter um pediatra. Então, a gente tem um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande de não ser mais um profissional que vai tratar as nossas crianças como mini adultos, né? Então, qual é o grande desafio dentro da drogaria? Né? Eu digo assim, que eu já conversando com outros colegas, eu digo que a gente funciona ali dentro como se fosse uma contenção de agravos, né? Então, por exemplo, não, eu estou aqui, eu pego uma prescrição, mas peraí, qual é a idade do seu filho? Meu filho tem 1 ano. Não, mas isso aqui está completamente equivocado. Então, a importância do farmacêutico ter esse olhar, mesmo que básico, né? Porque é impossível a gente dar conta de tudo, mas básico para as crianças, no sentido realmente de fazer essa correção, desse ajuste de dose, de, não, olha, pai, isso aqui está errado, vamos voltar lá com o médico que prescreveu, que é um trabalho que a gente faz ali de maneira contínua, né? De paciente chegou com a prescrição, não, isso aqui está completamente equivocado, você precisa voltar lá com o médico, porque às vezes o médico também não tem aquele conhecimento. E aí vai muito também do tempo, né? Do tempo da consulta, daquela demanda muito grande. Então, é indispensável a gente ter realmente esse profissional, né? O farmacêutico clínico dentro da drogaria, né? Para fazer essa contenção de dano. Porque às vezes o que passa despercebido para o prescritor não vai passar despercebido para a gente. É esse ponto muito importante que você tocou, é essencial para que as pessoas entendam que o farmacêutico está lá para complementar, né, o cuidado, né, à saúde, e não só simplesmente entregar o medicamento, orientar, né, o básico. Não, mas é a gente intervir na questão da prescrição, avaliar a prescrição médica, conversar com o paciente para saber se ele realmente entendeu da prescrição. Que a gente que trabalha muito na drogaria, a gente sabe que chega... mais de 90% das pessoas fala assim, o que está escrito aqui na prescrição? Além da letra ilegível, infelizmente, às vezes eles não entendem por que estão utilizando aquele medicamento, por quanto tempo. Às vezes, por conta dessa rapidez no atendimento, como a doutora Ravena pontuou,
perfeitamente, a gente chega também para tentar ajudar o paciente para minimizar esses erros, né? Então, a gente, pegando esses mínimos detalhes, a gente consegue melhorar mais ainda esse atendimento e essa qualidade da saúde da população. E nós também prestamos serviços, né? E vocês também prestam serviços dentro da drogaria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são esses serviços que vocês prestam dentro da drogaria e qual é o que tem mais procura. E se esses pacientes, eles já sabem, já têm esse conhecimento de que, olha, eu vou lá com a doutora Ravena, vou lá com a doutora Lorena para me atender, para ver se eu estou bem de saúde, se a minha pressão está alta, a minha glicose está alta. Aí eu queria que vocês abordassem um pouquinho dessa questão da demanda de vocês em Abaetetuba, né? E o quanto que vocês viram da melhora do atendimento, né? E da valorização do farmacêutico. Sim. A gente trabalha fora a consulta farmacêutica, né? A gente trabalha com aplicação de injetáveis, a gente perfuração de glóbulo, a gente trabalha com teste rápido, que não é comum, né? Algumas drogarias não trabalham, e a gente trabalha com teste rápido, dengue, covid, HIV, enfim. E a gente faz um atendimento diferenciado mesmo com todos eles. Só que eu acho que não chega a ser um serviço, mas eu acho que eu vou pontuar essa lavagem nasal, que não é, eu não digo que está na moda, mas os estudos, né, mostraram que o quanto ela impossibilitou que as pessoas tivessem internações, evoluíssem para agravos, o quanto essa lavagem hoje ela é indispensável. E eu tenho uma lembrança assim maravilhosa que eu passei. Claro, não foi uma experiência boa em relação à família, mas eu passei por essa experiência que era um domingo de manhã, não era meu dia de trabalho, e o dono da farmácia que eu trabalhava, isso tem mais ou menos 2 anos e meio. Tem 1 ano e 9 meses a farmácia, então eu trabalhava em outra drogaria. Então isso tem mais ou menos uns 2 anos e uns 3 meses. No domingo, o dono da farmácia me ligou. Lorena, eu preciso que você venha aqui, que tem uma mãezinha com um bebê que não tá respirando. Como não tá respirando? Ela precisa ir para pronto atendimento. Não, você tem que vir aqui. Aí eu falei assim, só sei que é para lavar o nariz. Eu falei, como? Na época, não existia essa quantidade de seringas com esses dispositivos de lavagem nasal, nem garrafas, nem seringas próprias. Então eu já tinha aquela pontazinha de teto, aquela borrachinha, eu já tinha várias, porque eu comprava uma seringa comum, colocava na ponta e fazia na minha filha. Então, peguei uma ponta dessa de casa e corri pra drogaria. Cheguei lá, quantos anos tinha a criança? 15 dias. Meu Deus! O bebê não tava mamando e a mãe tava desesperada e ela muito cansada. Aí eu examinei o bebê e eu falei assim, não, ela tá com resto de parto, mãe. Aí eu falei, vamos lá pro banheiro. Aí eu peguei uma seringa de 3 ml, fiz no bebê. Foi imediato, Úrsula. Saiu aquilo e ela foi pro peito, o bebê, e começou a mamar. Tadinha, gente. Aquilo foi pra mim inacreditável. Eu falei assim, não, isso aqui... Aí eu fiz toda uma explicação pra mãe, expliquei por que chegou ali, que era pra ter sido orientada no hospital onde ela tava, que não era pra ter chegado naquela situação que ela se encontrava naquele momento. Mas que bom que eu estava lá. Depois eu passei, assim, pensei, não, que bom que fui eu, né? E até o dono da farmácia questionou, por que os outros não sabem fazer isso? Os outros técnicos. Aí eu falei assim, porque não é só fazer, é como fazer, de que jeito fazer. E não é só uma atividade, não é só alguma coisa, isso faz a diferença. Então eu digo que eu levei isso pro resto da vida e hoje a gente eu faço muita lavagem nas crianças. Eu ensinei as mães a fazer, eu falei, bora cá, vem cá, mãe. Bora, ensinava e tudo mais. Aí passavam uns 2, 3 meses, nunca mais você veio aqui, não deu tudo certo com o tratamento. Eu falei assim, minha filha nunca mais adoeceu. Depois que você me ensinou isso, eu nunca mais precisei de um medicamento, nunca mais eu precisei para uma urgência e emergência. Nossa, isso é muito bom. Eu, como dona, hoje, eu fico lisonjeada de escutar isso.
Porque quer dizer que eu estou fazendo um serviço que eu não quero que as pessoas fiquem dependentes da drogaria, de medicamento. Eu estou fazendo com que elas fiquem seguras do que elas estão fazendo. Não é só... infelizmente, a gente tem uma sociedade muito imediatista. Eu quero um remédio que cure tudo. Aquele momento, então, eu estou com uma dor de cotovelo, mas eu quero uma dipirona, mas a dor é de cotovelo e nem é de verdade, entendeu? Então, as pessoas elas querem, por força, algo muito imediato e acabam se automedicando de uma maneira, assim, surreal. E os profissionais, eles não intervêm. Assim, de 100%, né, 10 ainda fazem, não faça isso, faça isso. Às vezes, algumas pessoas ficam com raiva da orientação correta, vão embora e tá tudo bem, eu fiz o que tinha que ser feito. E eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa passar para os profissionais. Porque a sociedade, ela vem de uma cultura que a gente precisa tentar implementar uma cultura que as coisas mudam, elas não permanecem para sempre. Então, mas além de tudo isso, o profissional precisa estar trabalhando com isso. Não tem como a gente trabalhar só com a sociedade se 90% ainda trabalha da forma antiga. Eu queria só fazer um adendo, né, em relação a isso que a Lorena falou, porque realmente é muito importante. Inclusive, eu até abordei isso no meu Instagram tem um tempinho, falando sobre a questão do posicionamento do farmacêutico dentro da drogaria. Né? A gente precisa saber se posicionar. E aí, quando eu falei sobre isso, eu falei muito sobre a questão de que você ganha mais respeito pelo não que você dá do que pelo sim e seguindo a maré. Né? Então, hoje, o farmacêutico, a gente já está, né, como a gente estava até comentando no carro, né, que por muito tempo o farmacêutico ele meio que perdeu a autoridade dele, né, dentro da drogaria. E, graças a Deus, hoje a gente está conseguindo realmente se colocar em destaque novamente, porque os profissionais estão cada vez mais buscando conhecimento. E isso faz toda a diferença. Né? Então, o farmacêutico ele precisa saber se posicionar. Mas como ele vai saber se posicionar? Indo atrás de conhecimento. Né? Então, todas as vezes que eu abro uma caixinha de pergunta no Instagram, né, nos stories, sempre vem a mesma pergunta. Doutora, eu estou me formando, eu sou recém-formada, qual a dica que você dá? Vá fazer uma pós-graduação em farmácia clínica, principalmente se você vai para a drogaria. Né? A gente estava comentando no carro que hoje eu acho que é fundamental, né, o farmacêutico que trabalha na drogaria ter essa abordagem clínica, né, do paciente, saber olhar para o paciente, não olhar para aquilo que ele está sentindo, como a Lorena mesmo falou, da questão de resolver, não, eu quero resolver imediatamente e tchau. Não. É justamente olhar para aquele paciente e dizer assim, poxa, mas quanto tempo que você está com essa dor? Sabe, eu lembro na faculdade que a gente passou um semestre inteiro estudando sobre dor, não foi que ninguém aguentava mais. Mas é porque descobrir o que ocasiona essa dor é muito importante, né? Pra gente, às vezes, o paciente chega na drogaria, no balcão ou dentro do consultório com uma queixa. E ali no momento da sua conversa, da sua anamnese, você vai destrinchando aquele paciente. E o seu olhar clínico faz você ter uma dimensão ali 360. Né? E aí você começa, mas olha essa prática aqui que você está fazendo. Você toma tal medicamento? Você tem alguma outra comorbidade junto? Então, esse olhar, esse cuidado, né, de uma maneira geral, ele precisa existir. E o farmacêutico precisa, sim, saber se posicionar. Olha, eu brincava lá na farmácia que eu dizia assim, meu Deus, eu vou ser conhecida como a chata. Você chegava aqui, eu quero tal coisa. Mas para quê? Não precisa. Não, mas eu quero. Não, mas não precisa. E aí a gente tem que ter aquele trabalho de conscientizar o paciente. Para o adulto, às vezes, é até mais fácil. Quando chega para a minha área, que é a pediatria, é bem mais complicado. E porque às vezes não até é idoso também. conscientizar o paciente, é conscientizar aquela família que vai realizar aquele cuidado com o paciente. Né? Então, é muito importante a gente realmente saber dizer o não, mas ter embasamento para poder dizer esse não. Isso, perfeitamente. O que vocês falaram, assim, resume tudo, né? O que a gente vive no dia a dia. Porque a automedicação, ela é muito comum. E isso implica muito na saúde da população. E esse exemplo que vocês deram agora é fantástico. Por quê? Para a população ver o quanto que a gente consegue intervir e melhorar a saúde da população, às vezes até de uma forma inesperada.
né? E muitas vezes não consegue um atendimento médico de forma imediata. E aí o farmacêutico, eu sempre digo que ele é o primeiro contato à saúde da população. Aí qualquer pessoa que vai querer um atendimento, vai querer um medicamento, vai direto para uma farmácia. E a farmácia tem o quê? Farmacêutico. Né? Que hoje tem a obrigatoriedade de ter um profissional farmacêutico. Por quê? Por conta disso. Dessas questões que a gente precisa ajudar na questão até da automedicação. Como vocês falaram da questão imediatista, a gente vê muito hoje em dia as canetas emagrecedoras. Infelizmente, as pessoas não querem se exercitar, isso eu bato muito no meu Instagram, não querem se alimentar bem, querem medicamentos para emagrecer, medicamento para dormir, medicamento para o estresse, medicamento para retenção de líquido, medicamento para crescimento de cabelo. Mas bora lá, olha o ponto que a Ravena falou. Qual é a causa do problema? Não é só simplesmente se medicar. Vai tomar uma vitamina pro cabelo, mas bora entender qual é a causa da queda qual é a causa da queda do cabelo, né? É questão hormonal? É falta de sono? É falta de vitamina? Então, as pessoas precisam entender, resolver o problema antes de resolver, né? Tentar resolver no final daquele problema, né? Porque não querem buscar a causa. E outra questão importante é quando a gente tenta intervir e a gente sofre uma certa resistência, às vezes por conta dos pais, né? E às vezes também por conta dos idosos, que tem aquela questão cultural, né? E tem uma certa resistência, às vezes vê que a gente é nova. E não sei se isso já aconteceu com vocês. Muito. Mas você não tem experiência. Tu não tem nem idade pra estar aqui. Teve gente, pra vocês terem uma ideia, teve um cliente que falou assim pra mim, mas você ainda não saiu nem da casca do ovo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, até hoje às vezes eu cito esse exemplo, mas você não saiu nem da casca do ovo. E é isso, gente, a gente tenta mostrar pra população qual a nossa função lá dentro, e mostrar o quanto que a importância do profissional farmacêutico, que não é só simplesmente vender. Olha o pensamento de uma profissional, que ela é empresária e ela é farmacêutica, que ela pensa o quê? Na saúde do paciente. Não é só simplesmente empurrar medicamento. E eu sempre digo que quando a gente cuida do paciente, pensando no paciente e não no medicamento, a gente, querendo ou não, consegue fidelizar aquele paciente. Porque você consegue a confiança dele e, consequentemente, conseguindo a confiança dele, ele vai voltar para você. E aí imagina você influenciando de forma positiva todas as populações, né? E sempre tá recorrendo. E eu gosto muito que quando chega algum balconista e vai querer atender um cliente, aí o cliente fala assim, não, eu quero a farmacêutica. Aí eu fico tão feliz, né? Porque a gente tá gerando um resultado. E outro ponto importante que vocês falaram, que dentro da farmácia clínica, a gente tem a anamnese farmacêutica. Eu vejo alguns comentários, infelizmente, nas redes sociais, que dizem que a anamnese é exclusiva do profissional médico. E não é exclusiva do profissional médico. Existe também a anamnese farmacêutica, onde a gente vai procurar a causa daquele problema, principalmente daqueles problemas autolimitados. Aí onde a gente vai intervir. A farmácia clínica, ela ajuda nisso. Né, pessoal? Até porque, muitas das vezes, o paciente, por exemplo, ele tá com problema no coração, ele vai no cardiologista. Aí ele, desenvolveu, eu tô com uma dor na coluna, ele vai no ortopedista. Aí ele chega no ortopedista, ele não tem nem tempo, às vezes, durante a consulta, para dizer, olha, mas eu já faço um tratamento. Não, o médico tá aqui, olha, você tá sentindo isso, a gente vai lá. Quando ele chega dentro da farmácia, ele vem comprar os medicamentos do mês dele. Né? E é por isso que eu digo que é até engraçado, porque eu falava antes, né? Eu não vou me formar para ficar num balcão de farmácia. Pelo amor de Deus, eu vou passar 5 anos da minha vida e eu amo ficar no balcão, né? Então, assim, quando ele chega com a prescrição dele, a gente olha e diz, opa, mas peraí, você está tomando esse medicamento aqui, mas vai tomar junto com esse? Não, mas esse aqui não pode. Esse aqui não pode estar junto. Vamos lá na sala, vamos dar uma conversada? Pra que você toma esse medicamento aqui? Pra que? Não, olha, esse daqui eu já fazia uso, mas eu tô agora passando por uma situação assim, 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 e o médico me prescreveu esse. Mas você falou pro seu médico que você já tomava esse? Não. O médico não perguntou, né? E eu sempre falo, pra quem trabalha comigo, o paciente não tem obrigação de saber nada. A obrigação é nossa de informar, né? Porque vamos pensar aqui comigo, o paciente ele é leigo.
Ele sabe que ele vai no médico, o médico passa o tratamento, ele usa o tratamento e ele tá bem. E pronto, curou, ótimo, é o melhor médico. Não resolveu, aquele médico não presta, né? Então, assim, o nosso papel ali também é justamente intervir nesse ponto. E aí, o que a gente faz? É por isso que também é muito importante você ter um espaço dentro da drogaria para você fazer isso, que infelizmente muitos não têm. Né? Às vezes você tem bons profissionais, mas o profissional ele não tem mecanismos para exercer o trabalho dele da forma correta. Então, chega aqui, vem aqui na sala, olha, como é? Deixa eu pegar aqui o número do seu médico, olha, eu vou entrar em contato com ele, doutor, olha, eu estou retornando aquele paciente para o senhor, porque a medicação que o senhor passou está, né, entrando com outra, está havendo uma interação medicamentosa, o paciente não está tendo êxito no tratamento. E aí você faz o encaminhamento, né? Então, é isso também que as pessoas precisam entender. O porquê que hoje em dia a gente bate tanto, né? A Lorena até brinca, diz, eu quero farmacêutico clínico para dentro da farmácia. Porque a gente precisa ter um profissional que saiba fazer isso. Muitas vezes o profissional não se sente, às vezes, apto, né, na verdade, a fazer isso, mas isso realmente é a prática, mas ele precisa ir atrás do conhecimento. Então, você intervir dessa forma é muito importante. E, para isso, você precisa também ter esses mecanismos para fazer isso, né? Então, eu lembro que a primeira coisa, quando eu cheguei a Abaeté, para a primeira reunião da Bem Popular, ela falou, vem cá, deixa eu te mostrar aqui que vai ser nosso consultório. Era a sala linda, maravilhosa. Então, a gente precisa também, né? O profissional, ele precisa também ser valorizado enquanto profissional para poder exercer, né, a sua profissão da maneira correta. E assim, a segurança acima de tudo, né? Eu não tenho como intervir com o médico, eu não tenho como intervir com o paciente se eu não tiver segurança no que eu estou falando. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou falar para o médico que o que ele está fazendo está errado? Mas está errado porque não é porque o senhor não sabia. Porque o paciente não informou. Assim, às vezes numa manhã tem médico que atende 30, 50 pacientes. É humanamente impossível de perguntar tudo que deveria perguntar. E realmente esse encaminhamento, a segurança de encaminhar, eu não tinha até uns 3 anos atrás. De uns 3 anos para cá, eu comecei a ter segurança de ter contato com o médico, de ter contato e fazer um encaminhamento bem elaborado, de ter aquele acompanhamento. E eu vou fazer também, que hoje aconteceu comigo um exemplo de uma senhora, assim, aparentemente tinha uns 60 anos, ela queria um anti-inflamatório. E ela, da onde ela puxou? O anti-inflamatório do TikTok. Ai. Ela puxou o anti-inflamatório do TikTok porque aquela pessoa estava falando que estava com uma dor no mesmo lugar que ela e ela queria aquela medicação. Então, assim, e eu já vi, assim, várias vezes de onde eu trabalhava, independente de onde foi. Não, meu vizinho que me indicou, tudo bem, pode ficar. É muito mais fácil, é mais fácil. Só que eu acho que o caminho mais fácil, ele é o pior caminho. Porque a gente não está fazendo o nosso trabalho. E quando eu falo para a nossa, que dificuldade de encontrar um farmacêutico clínico, não é desvalorizando o recém-formado ou as pessoas que não se formam. Pelo contrário, é porque hoje a gente vê que os profissionais se acomodaram com o diploma. E, gente, pelo amor de Deus, nem depois de 8 anos de formado que a gente tem, a gente não se acomoda com diploma e uma pós-graduação. A gente vive querendo mais. E assim, o que mudou nesses 8 anos, vocês estão de prova, mudou muita coisa. O que a gente aprendeu há 2 anos, não é a mesma coisa mais desse ano. Assim como o médico se atualiza, a gente também precisa se atualizar. E assim, tem muitos farmacêuticos excelentes, aí, de 20, 30 anos de formada, mas que não se atualizaram, que ainda tem aquela mentalidade. Então, não é falta de oportunidade, porque o mercado está aí, as informações estão aí. É falta mesmo de capacitação, de busca mesmo de um conhecimento melhor. Fora que a gente tem várias áreas de atuação, né, pessoal? A gente sempre pensa na drogaria porque é a forma tradicional que a gente fala, né? É o primeiro emprego que o profissional tem, né? É uma primeira experiência que eu sempre digo que a gente precisa passar na drogaria porque a gente pega de tudo lá. De tudo que possa imaginar. E o farmacêutico é obrigado a saber da área de dermatologia, na área de neurologia, né, ortopedia. Por isso que eu digo que o farmacêutico precisa ter essas especializações que nem o médico. E como você perfeitamente colocou, Lorena, o farmacêutico hoje, eu enxergo que muitas vezes diz que não tem oportunidade, não tem emprego, mas às vezes a gente precisa pensar mais além. Vamos tentar essa área de atuação?
Vamos tentar estudar um pouco mais? Vamos tentar... O que está faltando em mim? Porque a gente, às vezes, pensa sempre que o outro não está me dando oportunidade, que o mercado de trabalho está saturado. Eu posso dizer, com toda a autoridade do mundo, que não é só a área de farmácia que está saturado, pessoal. Até a área de medicina está saturada. Então, o profissional médico só vai também se destacar se for aquele realmente bom, né? E quando a gente vê que o paciente realmente gosta daquele profissional, é por conta daquele cuidado, daquela atenção. E aí, hoje temos, agora há pouco a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, que nós temos mais de 140 áreas de atuação. Claro que a drogaria sempre vai ser o destaque, né? Mas ela não é a única. E quando a gente diz em farmácia clínica, a farmácia clínica, ela eu digo assim, que ela é a base de todas as especializações que a gente for atuar. Porque você vai para uma farmácia clínica, vai para uma estética, por exemplo. Da estética, tu vai tirar da onde? Vai pegar a básica da farmácia clínica, né? Você não pensa assim também? Sim. E aí a gente precisa procurar evoluir profissionalmente. E aí as portas vão estar abertas sempre para aquele profissional que se destaca. Sim. Não é aquele profissional que fica sentado, às vezes reclamando, às vezes dizendo milhares de coisas aí que às vezes a gente vê na internet. Mas o que você está fazendo de diferente? É isso que eu sempre pergunto. Né? A Lorena é um exemplo de profissional, a doutora Ravena também. Como é que elas se destacaram no meio? É fazendo o que elas mais gostam, é se identificar qual a área que mais gosta. E aí, com isso, a gente vai aperfeiçoando. E conhecimento, gente, é a base de tudo. Através do nosso conhecimento, a gente consegue adquirir o nosso comportamento, né? A gente consegue entender melhor o que pode estar acontecendo ao nosso redor, para a gente conseguir discernir para onde a gente vai, para onde a gente não deve ir. E com o tempo, a gente vai entendendo melhor qual o nosso lugar. Às vezes a gente se cobra tanto, né? Principalmente nós mulheres. Nossa, eu tenho que casar tal idade, eu tenho que ter emprego até tal idade, né? Eu tenho que viajar tal idade, mas cada um tem o seu tempo. Então, cada pessoa tem a sua história para contar. Então, assim, a minha história é diferente da Ravena. A minha história é diferente da Lorena. E as duas também são diferentes. Né? E às vezes nem sempre a gente vai também tentar coincidir, né, com as mesmas ideias, porque somos seres humanos diferentes. Então isso que vocês enfatizaram é muito importante. E aí, lembrando de uma história que vocês estavam contando também, não sei se já aconteceu com vocês, de uma senhora, principalmente os idosos, eles chegam com essa dúvida dizendo assim: o médico não me prescreveu isso, mas ele deveria me prescrever. Por exemplo, no caso de medicamentos para diabetes. Aí aparece no exame dela que ela é pré-diabética. E não é necessariamente que o prescritor tem que prescrever, né? Um médico tem que prescrever um medicamento para diabetes. Que a maioria dos casos se resolve como? Exercício físico e alimentação. Mas a população tem essa mentalidade que precisa de um medicamento para melhorar. Né? E aí essa falta de informação que acaba gerando a desinformação e a automedicação, porque para onde eles vão? Para a internet, como é o caso do TikTok, né? Aí o que o paciente quer? Ele quer escutar o que ele quer. Ele vai pro TikTok para escutar o que ele quer. Exatamente. Né? E o que a gente vê também é o do colesterol. Às vezes uma margem, assim, insignificante, viu ali. Não, eu já vi que o valor de referência tá alterado. Então eu só quero que a senhora me passe qual é o remédio que eu tenho que tomar. Aí eu falei, não é assim. Me diga lá como é a sua rotina, a sua alimentação, no que você trabalha. Aí, bora ajustar dessa forma. Às vezes uns, eles querem, não, mas mesmo assim, eu não quero dieta. Não dá pra passar só o remédio? Tem gente que quer. É incrível. E tem que tentar. Assim, eu não me dou por vencida. Eu digo que, assim, não vão me vencer na fala, não. Ou eles fazem o que tem que ser feito por eles, mas, assim, eu não sou conivente com o que eu não acredito. Eu sempre digo isso para eles e eu reafirmo. Eu digo que a gente pega cada prescrição surreal, bizarra, de profissionais lá, tanto médico quanto enfermeiros, gente que não tem formação nenhuma, gente que tem só a estética e tá passando diurético,
Vai logo por aí. Então, a gente precisa intervir. A gente não pode achar isso normal. Achar normal é estar conivente com um mercado desse e com um profissional desse. Primeiro que eu começo a falar assim, olha, primeiro que essa sua prescrição nem tem registro. Às vezes é numa folha de papel, né? Quem é esse profissional? Ah, foi fulano. Eu falei, começa a desconfiar, porque ele nem registrou o nome dele. Exatamente. Você tem que se responsabilizar pelo que você passa, pelo que você escreve. Se você está conduzindo isso, assine o seu nome, seu carimbe, porque essa é a responsabilidade que você está levando para o outro. Aí eles começam a pensar de uma forma diferente. Falei assim, não, se você pagou a consulta, volte lá, retorne a seu direito. Mas isso aqui não está correto por causa disso. E assim, eu digo que bom para os médicos que enxergam que a gente não é dificultador da vida deles. Pelo contrário, a gente é facilitador. Quantas e quantas vezes o médico recebe um paciente, poxa, sem necessidade, só precisava disso, só precisava de uma alimentação, só precisava de uma escuta. Quantas e quantas pessoas não marcam uma consulta e era só uma conversa que elas queriam ter. Então, a gente também desafoga essa saúde pública. A gente desafoga demais. E essa importância e essa visualização, a gente primeiro tem que se priorizar, fazer buscar conhecimento, estar apto para aquele mercado e com isso fazer com que os outros também te respeitem por isso. Né? Isso que a Lorena falou é a nossa prática, inclusive, lá. Né? O que a gente escuta muito? Não, já me falaram, primeiro vai lá na vermelhinha, não é? Vai lá na vermelhinha, vai lá com as farmacêuticas. Se elas disserem que você precisa vir, você vem. Né? Então, isso parte muito de puxar a responsabilidade para si, que é o que a Lorena está falando. Esse negócio de pegar receita numa folha de caderno, num pedaço de papel rasgado, sabe? Isso mostra, infelizmente, que aquele profissional ele não está comprometido com a saúde do paciente. Né? Porque um profissional que ele está fazendo a coisa correta, dentro do que lhe é permitido por lei, inclusive, sim, ele assina. Né? Então, o que eu bato muito na tecla, né, com os meus pacientes? Gente, vocês jamais vão sair daqui com uma prescrição num pedacinho de papel. Porque aqui a gente está comprometido com a saúde. E estar comprometido com a saúde do paciente, muitas vezes é reduzir uma página inteira de medicamento para 2. E isso é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas, porque vem aquilo que tu falaste, da pessoa estar acostumada com essa coisa de não, eu preciso, se eu tô com coisa, quanto mais medicamentos eu tomar, melhor. Né? E eu sempre brinco assim, eu digo assim, se você conhece um farmacêutico que toma muitos medicamentos, cuidado. Né? Porque eu digo que quanto mais a gente conhece, menos a gente consome, né? Antes, logo que a farmácia abriu lá, o pessoal me encarnava, né? Dizia assim, meu Deus, essa mulher, toda vez que vem um paciente, ele sai com uma folha de exame, né? Falou assim, tá dando só... Tá em parceria com o laboratório, mas é justamente nesse sentido de querer olhar o paciente, né? De querer visualizar ali clinicamente o que ele tem para, de fato, intervir. Quando tu falas em questão de alimentação, em questão de prática, de atividade física, isso é fundamental. Né? E é interessante, é engraçado até, né? Porque a Lorena falou que às vezes assim, olha, mas eu já vi que a minha taxa aqui tá alta. E eu já peguei uns 2 pacientes assim, doutora, olha aqui esse exame. Aí a gente olha, né? Olha, tá um pouquinho alto, mas isso aqui a gente não precisa intervir. Se você... Vamos tirar um pouquinho aqui dessa gordura. Como é que consome muito açaí com farinha? Vamos dar uma diminuída nessa farinha para tentar diminuir essa dose aqui. Ah, eu quero... Não, vamos tentar suplementar aqui. Bora entrar com um ômegazinho só para fazer essa troca, né? Desse colesterol, baixar o ruim, aumentar o bom. E aí alguns vêm dizer assim, tá, a senhora tá certa mesmo, porque eu já tinha visto, pesquisado tudo isso. Então, muitos vêm querendo instigar a gente também. Né? Isso é muito comum de acontecer. Não só com gente que pega da internet, mas, por exemplo, eu tenho clientes fidelizados ali dentro que chegaram, né? E aí, o meu público, que é a pediatria, né? Disseram assim, olha, meu filho tá com isso, isso e isso. Eu queria que você olhasse ele. E aí a gente olha, né, obviamente, olha a gargantinha, pega, palpa, faz a escuta, vê tudinho. Diz, olha, o seu filho tá assim, 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 o correto seria fazer isso, isso e isso. Aí me olhar e falar assim, a médica falou a mesma coisa. E aí você ganha
aquele paciente, né? Eu até brinco com a Lorena que tem um que vai lá que ele diz assim, eu só vou em 2 pessoas, na pediatra e você. Se você não resolver, eu vou para pediatra. Então, é você conquistar, né? Quando tu fala da questão de fidelizar o teu cliente, para você fidelizar um cliente, você não precisa de muito. Você precisa estar atento, estar disposta a ouvir, que é aquilo que a Lorena falou. Muitas vezes o paciente marca uma consulta com o médico porque ele quer conversar acerca daquele sintoma, mas que não necessariamente somente o médico consegue dar conta, né? Então, quando ele encontra um profissional que está ali, próximo a ele, de uma maneira gratuita, onde ele consegue sentar, conversar, expor suas queixas, se sentir ouvido, se sentir acolhido, é isso que ele precisa, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue ver que a gente tem uma cartela de clientes e de pacientes muito grande, né? Eu até brinquei com a Lorena um dia, eu falei assim, meu Deus, tá surreal a quantidade de consulta que a gente tem aqui por dia. Mas isso parte desse bom trabalho. E o que é o bom trabalho? É você ouvir o seu paciente. E é você tentar diminuir a quantidade de medicamentos, principalmente quando a gente fala do paciente idoso, que já toma aí uma série de medicamentos. Então, você substitui você já ajuda ele. Esse cuidado, né, e essa atenção que a gente faz, e também a especialização da farmácia clínica, ela faz com que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento, né, ele tenha aquele acolhimento pelo profissional farmacêutico. Veja o quanto que o farmacêutico evoluiu, né, pessoal? Que antes não tinha obrigatoriedade de ter farmacêutico na farmácia. Antes, o farmacêutico ele só entregava o medicamento e confundiam o profissional com um balconista. Hoje, nós temos esse destaque por conta dessa valorização, né, da nossa profissão. Primeira coisa, por conta da nossa especialização. E agora a gente pode tirar o nosso RQE, né? E quando a gente procura estudar, a gente acaba também conseguindo entender melhor nossos pacientes, o nosso público. Como vocês já conhecem o público de vocês, que é um público do interior, e certamente as pessoas do interior, elas necessitam mais de cuidado, né? Necessitam mais de assistência farmacêutica. E aí aqui é nesse momento que a gente entra, porque quando o paciente, só dele olhar um monte de lista, né, de medicamentos que vai utilizar, ele já não vai querer nem aderir ao tratamento. Ele pensa assim, eu prefiro ficar doente do que ficar tomando todos esses medicamentos. Às vezes, né, tem paciente que gosta, que acha que quanto mais, melhor. Mas pense no idoso, né, que tem uma certa dificuldade para aderir ao tratamento por falta de inúmeros motivos. Falta de algum acompanhamento de familiar, o problema também na questão do deslocamento, que inclusive nós farmacêuticos também pode estar atuando em domicílio, né? E isso é maravilhoso. E aí, quando a gente começa a otimizar e a diminuir mais essa quantidade de medicamentos, que muitas vezes medicamento em duplicidade, que como a doutora Ravena falou, né, vai em várias especialidades e por falta de tempo, eu posso dizer também, às vezes até por falta de conhecimento dos profissionais, não conseguem entender, né, ou não conseguem intervir na questão de poder dizer assim, olha, esse medicamento vai acabar repetindo, né, vai ter a mesma ação desse outro que eu vou estar prescrevendo. E aí, infelizmente, eles não têm um certo entendimento nessa área. E aí é que o farmacêutico entra para tentar minimizar não só a questão dos medicamentos, a quantidade de medicamentos, mas também de efeitos colaterais, né? E dizemos também na questão da forma farmacêutica, né? E vejam só, o ibuprofeno, o genérico, né? Ele tem um comprimido enorme. E aí como é que o paciente faz, às vezes? Corta, fica triturando, isso. E aí, essa questão de macerar o medicamento, né, de diluir o medicamento, o comprimido sendo diluído para facilitar a administração, que muitas vezes a gente pode estar mudando simplesmente a forma farmacêutica, né? E o farmacêutico tem essa importância de intervir até na questão das formas, né, que estão presentes no mercado. E muitas vezes o próprio prescritor ele se precipita na questão da dosagem, na posologia, né? Já peguei losartana de 20 miligramas, já peguei losartana de 30 miligramas prescrito. E aí a gente faz o quê?
A gente orienta o paciente, faz um encaminhamento. Uma das falas da doutora Lorena também foi maravilhosa, que é a gente aprender a fazer o encaminhamento. Um dos pontos principais que faz valorizar a profissão farmacêutica é quando o profissional farmacêutico faz o encaminhamento, coloca em prática, escreve tudo que o paciente, os problemas do paciente, os medicamentos que ele está utilizando, quais foram os efeitos colaterais, e aí coloca qual seria a intervenção, né, adequada, ou a gente pode sugerir. Na verdade, a gente pode sugerir o que o profissional poderia estar, né, intervindo nesse tratamento. E aí, quando o farmacêutico ele faz só de boca a boca, eu digo que Palavra o vento leva. E eu vejo que não tem uma valorização igual quando você escreve ou digita pro próprio paciente levar pro profissional e olhar, e o profissional vê assim, nossa, ele descreveu, fez toda a anamnese do paciente, descreveu quais são os problemas do paciente, né? Quais foram os efeitos colaterais, as alergias que ele tem, quando o paciente sabe, né? E aí, como eu falei também no programa anterior, acaba também otimizando o trabalho do profissional. Além da nossa valorização, acaba também melhorando a adesão ao tratamento do paciente e acaba otimizando também o trabalho do prescritor. Né? Sim. E aí, esse é um ponto principal, que a gente tem esse medo de encaminhar. Ah, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Bom, questão de estudo. A gente precisa estudar, se atualizar e ter confiança. Esse que é o mal da nossa profissão, que infelizmente a maioria de nós saímos da faculdade com esse medo. Né? E a gente precisa perder esse medo. E precisa partir do profissional da área da saúde. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho da questão de como vocês conseguem a confiança do profissional médico. Se vocês têm confiança com alguns profissionais, já conquistaram essa confiança, já têm essa facilidade ou sofrem ainda um pouco de resistência. Qual a história de vocês em relação a isso? Se algum médico ele não acatou alguma sugestão de vocês, se vocês já têm parcerias com os médicos, e hoje a gente procura muito essa parceria com o médico, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão disso. A gente tem parceria com os médicos. Alguns a gente já teve um entendimento que anteriormente profissionais farmacêuticos fizeram coisas erradas, prescreveram medicamentos que não deveriam ter prescrito, fizeram escolhas erradas, e esse profissional médico logo taxou a profissão farmacêutica como avançar uma área que não é sua. Então, até a gente tirar isso, demora. E a gente começa a fazer com que eles entendam que, assim como nós temos profissionais que não fazem o seu trabalho de uma forma certa, assim como os médicos também não têm, qualquer outra área tem. Infelizmente, cada profissional segue o rumo que acredita, né? Sendo errado ou certo, mas cada um tem um segmento. E eu levo muito para os médicos isso. Olha, eu respeito muito as prescrições. Tem alguns médicos que, olha, eu não quero genérico. Eu proíbo que troque as minhas receitas. Eu só quero que seja dispensado o que está na receita. Depois de escutar tanto isso, eu fui com este médico, eu falei, doutor, vem cá. Doutor, o senhor sabe da realidade desse paciente? Ah, não, mas ele tem que... Não é assim. O senhor quer que o seu paciente tenha adesão? O senhor quer que ele siga o tratamento? Quero. Então, o senhor não pode colocar um carimbo que o senhor proíbe a troca, a intercambiabilidade. O senhor não pode fazer isso, porque o senhor está falando assim, não, venha comigo, pague a minha consulta, mas se você não fizer tratamento, tudo bem. Eu acredito que o senhor não se formou para isso. Acho que o senhor se formou para cuidar. E o cuidar não é a escolha. Várias vezes eu peguei, assim, 5, 6 medicamentos... E aquele médico passou e eu dava, o senhor prefere toda a preferência, toda a receita? Sim,
500, quase 600 reais a receita. Eu falei assim, olha, deu 600 reais. Aí a pessoa me olhou, pegava a carteira, pegava a bolsa, olhava, eu falei assim, mas eu tenho todos os genéricos. Se o senhor preferir, eu posso te dar o orçamento do genérico também. Eu falei assim, vê pra mim. Aí caía pra 190, 180. Eu falei assim, não, eu quero tudo. Aí coloque mais uma compressa de gases, mais um álcool pra mim. Olha só a diferença, né? Entendeu? Então, assim, eu não tô preocupada com aquilo. E o maior trabalho que a gente tá tendo é fazer com que eles enxerguem que a adesão é mais importante do que eles escolheram. Ah, mas genérico não. Não, eu não tô trabalhando aqui o que o senhor acredita. Mas se a indústria liberou e tá no mercado, é porque tem eficácia. Isso não é minha competência que tá aqui na ponta e nem sua competência avaliar. A competência é de quem analisa os medicamentos e faz a liberação. Não é nossa competência. Se está no mercado é porque funciona, tem eficácia e ponto final. Então, a maior dificuldade que eu tenho é essa. Eu não tenho, assim, dificuldade de conversa, de dialogar, temos que fazer isso, fazer aquilo. Não. Minha maior dificuldade é essa. Que a gente sabe que tem algumas... a maneira que eles trabalham, tem assim, as suas regrinhas, né, de questão de prescrição médica, que eu não vou entrar em detalhe, mas... a gente sabe os benefícios e os bônus de atender uma prescrição. E acaba que eles querem, só que eles não pensam no paciente, né? Não vou falar de todos, é óbvio, mas alguns não pensam nisso. E por incrível que pareça, na drogaria também, tem muitos que querem e não trocam. Não, seu médico não quer e ponto final. Então, assim, às vezes eu me dou, cara, e às vezes eu anoto. O paciente, por adesão ao paciente, decidiu, optou pela troca dos medicamentos e o carimbo e ponto. Principalmente com medicamentos controlados e antibióticos, sim, né? Sim, pela ciência, porque ele tá ciente da escolha que ele fez e me respaldo também conforme o que ele falou. Porque ali, eu não quero que ele simplesmente tire do pão dele, da refeição do dia, da semana, para poder aderir a um tratamento. Não tem necessidade, não tem porquê. Eu falo muito isso com os pacientes. Eu falo assim, não, a senhora não tem que escolher entre a sua refeição e entre o seu tratamento. A senhora tem, sim, acesso aos dois. Não precisa a senhora se sacrificar dessa forma, né? Verdade. Até porque isso faz parte da nossa atribuição, né? Qual é o papel do farmacêutico? É fazer o paciente aderir ao tratamento com a melhor forma farmacêutica, com o melhor preço, né? E levando, de preferência, o tratamento completo, né? Às vezes a gente realmente se depara com situações que a gente fica, meu Deus, sabe? Mas a gente precisa intervir. Hoje, assim como a Lorena, eu não vejo tanto esse bloqueio dos médicos com a gente, mas eu acho que é porque realmente a gente faz um trabalho muito sério. Mas eu passei por uma situação quando eu trabalhava em Barcarena, que eu me tremi todinha dos pés à cabeça. Eu recém-formada, chegando na farmácia, não sabia nada. Falei com a paciente, né, que na verdade era para uma criança, sempre é criança, né, e conversei com a mãe. Olha, você tem que fazer isso daqui tá equivocado, olha, esse daqui você pode trocar sim, tudo mais. E aí eu troquei, né, a medicação, a mãe autorizou, fez o tratamento, a filha melhorou, um tempo depois ela voltou com o médico e o médico perguntou o que ela utilizou e ela falou, olha, eu fui na farmácia tal, a farmacêutica de lá atendeu minha filha, passou isso, resolveu, eu estou indo sempre lá e tal, eu não estou sabendo de nada. Eu tô bem quietinha lá no meu canto. Eu só escuto aquele grito, assim, praticamente da porta da farmácia. Quem é a farmacêutica Ravena? Aí eu só olhei assim. Sou eu. É você que tá trocando as minhas medicações? É você que está atendendo os meus pacientes e não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei, sou. Aí ele pegou, me deu a mão. Parabéns, doutora. Meu Deus. Você é muito boa. Aí eu olhei, obrigada. Eu lembro que tinha o balconista do lado e ele ficou olhando, assim, quando o médico foi embora. Meu Deus, eu pensei que ele fosse te bater. Então, isso faz parte daquilo que a gente está falando desde o começo, né? Do nosso bate-papo, que é realmente puxar a responsabilidade para si e saber fazer o que está fazendo. A gente, para ser respeitado, eu acho que primeiro nós precisamos respeitar, né? Então, jamais a gente passa pela autoridade do médico. Agora, você não pode também pegar uma prescrição,
né? Totalmente equivocada e simplesmente vender porque você está sendo ali um balconista, um entregador de caixinha. E a gente sabe que a dispensação, ela é muito mais complexa do que tudo isso, né? E não estou desmerecendo também, né, os nossos balconistas, que, meu Deus, eu amo, são maravilhosos. O que seria da gente sem os nossos balconistas, né? Mas essa é a importância, né, de ter o profissional. Então, às vezes, eu estava passando... O balconista estava atendendo que eu estava passando por trás para ir pegar um medicamento, aí o paciente, não, mas eu quero isso. Não, você toma isso. Eu, opa! Mas, como é? Por quê? Aí ele, não, doutora, assim. Eu falei, não, mas não pode. Ah, tá bom, pronto. Então, como eu falei bem no comecinho, a gente está ali para fazer essa contenção, né, de danos. Então, a gente precisa... E quando a gente respeita o outro profissional, não tem porquê ele não nos respeitar, não entender a nossa autoridade também, né, em relação ao paciente. E graças a Deus, eu acho que a gente não enfrenta muito problema em relação a isso, porque a gente faz um trabalho sério. Né? E quando a gente faz um trabalho sério, a gente ganha o respeito, né? Inclusive, tem médicos que vão lá na farmácia, é você, olha, só ouço falar, prazer, doutor. Então, essa troca também é muito boa mesmo. E eu acho que a nossa profissão, ela não vem para separar, ela não vem para tornar o paciente inimigo do médico e o médico inimigo do farmacêutico, não. Pelo contrário, a gente vem para somar, né? Então, como tu mesmo falaste, o médico, ele tem uma especialidade, ele fez uma especialização, ele é especialista naquilo. O que ele sabe do resto, às vezes é muito básico. Então, a gente precisa falar, opa, doutor, mas olha essa medicação aqui. Interação medicamentosa a gente vê todos os dias, né? É uma prática no balcão. Então, a gente diz, mas doutor, olha, tá interagindo aqui, mas interagindo por quê? Não, por conta disso. Ah, verdade, eu não tinha me atentado. Então, quando o profissional que também está nos ouvindo é um bom profissional, ele consegue, né, acolher a nossa informação e dizer, você está certo. E aí, quem ganha com isso é só o paciente, né? E eu lembro de uma situação que eu trabalhei quase 2 anos, não, 1 ano e uma fraçãozinha na UPA, na unidade de pronto atendimento em Abaetetuba. E tinha algumas médicas recém-formadas. E elas não sabiam, às vezes, conduzir, às vezes grávidas, lactantes. E ela sempre ia lá na farmácia comigo. Vem cá, me ajuda. Eu posso prescrever o que para lactante? Ela tá assim. Eu falei, não, essa família aqui de medicamentos você pode. Olha, a gente tem disponível isso que tu pode usar para isso. Aí ele falou assim, mas, lembrei, verdade. Aí, sabe, isso é muito bacana. A troca de conhecimento, né? A troca de conhecimento. E assim, hoje eu vejo que esse entrave tá destravando. Porque a gente pega muita gente também falando assim, olha, mas o médico pegou a minha prescrição no celular, pesquisou em alguma coisa aqui no Google e eu tô aqui. Aí eu falei, poxa, aí às vezes eu me pergunto, não pode não ser de propósito, pode não ter tido um profissional lá perto, entende? Porque eu já passei por isso. Então, infelizmente, tem certas áreas que, como a gente estava falando sobre a saúde pública, tem algumas áreas que a gestão pública deveria ter mais cuidado com isso. Porque ali você pega de A a Z, gravidade, às vezes isso aqui se torna algo gravíssimo, com 2, 3 dias, às vezes em horas. Então, o cuidado é muito importante. Já aconteceu comigo da minha avó, precisar de um atendimento aqui em Belém, e a primeira médica que atendeu, recém também formada, maravilhosa. Eu elogiei ela. Falei, olha, ninguém quis entrar com ela, fui eu que entrei com a minha avó. E eu fui falar com ela, falei assim, olha, eu vou te dar parabéns. Você está começando agora, eu espero, no fundo do meu coração, que você nunca mude seu jeito de atender. O seu jeito de atender humanizado, é disso que a gente está precisando hoje. Aí, quando trocou o plantão, quando eu fui retornar, não era mais ela, já era uma mulher, acho que já tinha uma carreira já pela frente, totalmente diferente. Aí eu, tipo assim, poxa, perdeu aí o tempo, né, a qualidade do atendimento. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Às vezes o ano, às vezes o tempo faz com que a gente perca a essência e não aflore, fique no automático. Só que a vida e a saúde não é automática, não é imediata. Tem muita investigação e tem muita coisa que agrava por falta de investigação. Não só da gente, né, de todas as especialidades. É verdade. E é maravilhoso, assim, entender um pouco da experiência de vocês, né? Passar essas informações,
para o público que nos assiste, tanto as pessoas que não são da área da saúde, quanto os profissionais farmacêuticos e acadêmicos, para eles entenderem um pouquinho o que acontece dentro desse ramo da farmácia, principalmente da drogaria, que é onde a gente atua há anos. Eu sempre digo a questão dos medicamentos genéricos. Eu faço um projeto já vou fazer 2 anos de projeto, sempre passando informações sobre medicamentos genéricos. E quando um profissional, às vezes, infelizmente, a maioria dos profissionais que deixam de me seguir são os profissionais médicos, porque alguns deles falam que o medicamento genérico não presta, aí eu faço o seguinte questionamento, que isso é muito precipitado de um profissional falar isso. Então eu fico assim pensando, e se o medicamento genérico não presta, o que acontece com a saúde pública? Para quem trabalha numa unidade básica de saúde, trabalha no ciclo da assistência farmacêutica, a gente sabe que quais são os medicamentos que chegam nas unidades básicas de saúde? São medicamentos genéricos e similares, que são aprovados pela Anvisa. E todos esses medicamentos que chegam na mão da população são os medicamentos básicos. Medicamentos para pressão, para diabetes. E esses medicamentos, se não fossem fornecidos, mais da metade da população não ia ser assistida. Né? E eu digo que isso é uma ofensa à saúde pública, dizer que medicamento genérico não presta. Porque quando vai para um hospital, tanto público quanto particular, o medicamento que é administrado no paciente é um medicamento genérico. E é um medicamento similar também. Então, eu digo que é uma ofensa à saúde pública, né, e uma total ignorância de um profissional dizer que medicamento genérico e similar não presta. E aí que a gente entra também na questão da educação e saúde até dos próprios profissionais, prescritores. Se for ver em todos os medicamentos, tanto genérico, de referência, similar, quem é o farmacêutico responsável? Vê na caixinha. Sempre tem lá, farmacêutico responsável e o nome do profissional farmacêutico. Porque passa por toda uma pesquisa, né? Todo um processo para que chegue no mercado. E aí, gente, infelizmente, o nosso programa acabou, né? O bate-papo estava tão bom. Mas eu tenho que parar por aqui. E antes da gente parar, vamos fazer um sorteio que as meninas trouxeram um brinde que eu vou estar sorteando aqui para quem está presente, para quem comentou, tá? A Ninon, Eva, Lindalva, Cléo Barros, Jorimar Coelho, Simone Silva. Aí a gente vai fazer... E Monize Borges. E a gente vai fazer um sorteio entre essas pessoas que comentaram, né? E aí, pra gente conseguir saber, né, quem vai ganhar esse brinde. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O primeiro é o Jorimar. O número 2 é o Cléo Barros. Número 3 é a Lindalva. Número 4, Eva Nunes. Número 5, Ninon Rose. Número 6, Simone. E número 7, Monize. Vamos lá fazer o sorteio. Vamos entrar aqui. Vai fazer o sorteio aí, Cris? Ou eu faço logo aqui? Resultado do sorteio, vamos lá. Sorteando. Número 1. Jorimar Coelho. Vocês conhecem? Não. Jorimar Coelho, parabéns. Você foi sorteado, tá? Com um brinde da Vermelhinha, tá bom? Vou marcar presença, doutora, como sem falta. Pronto, Jorimar, eu vou estar mandando o brinde, tá? Das meninas, que veio diretamente de Abaetetuba,
tá? Pra gente, depois, posteriormente, peço que bata foto, marque a gente, tá? Fale comigo no Instagram pra eu disponibilizar o @ das meninas, e inclusive da farmácia da doutora Lorena, pra poder mostrar de onde veio esse brinde maravilhoso que eu vou estar mostrando depois para vocês, tá bom, pessoal? Eu agradeço imensamente vocês, meninas, por estarem aqui mais uma vez. É uma honra. Depois de anos a gente estar juntas novamente, né? E da melhor forma, claro, né? E poder passar para o público a jornada de vocês, a trajetória, e também, né, incentivar os nossos farmacêuticos e acadêmicos, que isso é muito importante. Eu agradeço de coração vocês e espero nas outras oportunidades vocês também estejam aqui trazendo novidades, mais informações e mais experiências também. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite. Foi uma honra estar aqui, né? Principalmente se tratar de um programa de uma colega de turma. Nossa, o quanto você alavancou, o quanto leva essa nossa profissão longe. Eu ainda comentei com você, né, que eu não sabia quem era a Farma por trás do Instagram. Fui descobrir há pouco tempo e eu fiquei muito feliz de descobrir que foi você. Eu falei assim, nossa, nem imaginava que a Úrsula tinha tanto talento, tanta desenvoltura para a área social, né, para a internet. E é muito bom quanto você faz essa profissão ir longe. Muito obrigada, viu? Obrigada. E pode contar que a gente está aqui de novo, sim. Obrigada. Muito obrigada, Úrsula. Eu acho que eu posso fazer das palavras da Lorena as minhas também, né? A gente até quando tava falando assim, olha, o Farma dispensa. Menina, mas é a Úrsula! E eu lembro, assim, é gratificante ver, né? E eu falo por ti, eu falo também a Lorena, às vezes até eu mesmo, e ver tantos colegas que estavam ali juntos, que às vezes a gente se tremia todinho para apresentar um trabalho, né? Mas ver realmente essa desenvoltura que a gente tem, né? Isso também mostra que a gente teve uma boa base, né? Eu sempre falo que, graças a Deus, a gente teve uma formação muito boa, né? Hoje, eu lembro, assim, de situações que eu estou atendendo o paciente, eu lembro de falas dos nossos professores, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo seu programa, pelo trabalho que você faz realmente, né, nas redes sociais, sempre com o intuito de levar informação. Eu acho que quanto mais a gente se empenhar para isso, mais a população ganha. Então, realmente, parabéns e pode contar com a gente sempre. Ai, obrigada, meninas. Gente, obrigada também pela audiência de vocês, por terem participado, por terem comentado, tá? E até a próxima. Beijo, bom final de semana.